É 1937, e um facão corta um emaranhado de vinhas, abrindo caminho para o famoso aventureiro, caçador de tesouros mundialmente renomado e charmoso malandro, Drake Jonesy O'Connelly. Claro, toda a sua reputação é tão exagerada quanto a arrogância com que ele caminha pela floresta tropical. Toda a verdadeira aventura e descoberta de artefatos antigos é realmente o trabalho da contraparte de Jonesy, Eve Croftsworth, uma brilhante arqueóloga formada em Oxford, que o segue enquanto ele lidera o caminho, apesar de não ser ela quem segura o mapa. Eve suspira ao ver Jonesy procurando qual caminho tomar a seguir. Ela realmente só tolera ele porque ele se torna útil quando outros caçadores de tesouros rivais começam a atirar neles. Jonesy tem um hábito milagroso de atrair balas, felizmente para ela. A dupla já viajou mais pelo globo juntos do que a maioria das pessoas verá em suas vidas, rastreando tesouros enterrados e os remanescentes de civilizações antigas perdidas no tempo. Para Eve, é uma busca puramente educacional. Ela faz isso para preservar o conhecimento e entregar suas descobertas a colegas estudiosos, na esperança de que acabem em museus. Jonesy está aqui pelo dinheiro e pela emoção da aventura, que justifica ser alvejado de vez em quando. Após recuperar com sucesso um antigo caixão que se dizia conter a ira do próprio Deus de uma tumba subterrânea, a intrépida dupla chegou ao seu próximo destino. Nos anos 1930, viajar meio mundo para explorar a úmida floresta tropical era caro e difícil. Contudo, com a herança deixada para Eve por sua família e as conexões de Jonesy com pilotos e contrabandistas, eles conseguiram rastrear as ruínas de um templo supostamente escondido nesta parte específica da floresta tropical. Fragmentos de um mapa foram entregues a um dos proprietários de museu com quem Eve trabalha, e uma vez que ela confirmou sua legitimidade, parecia exatamente o tipo de mistério que ela e seu parceiro, admitidamente útil, mas no final das contas grosseiro, poderiam resolver. O mapa traduzido se referia a uma parte da floresta tropical aparentemente amaldiçoada. De acordo com rabiscos deixados no pergaminho rasgado, tinha algo a ver com um sumo sacerdote no templo que ficava no coração das árvores. Aparentemente, para manter o templo seguro de intrusos, o sumo sacerdote lançou um feitiço para dar vida às árvores ao redor, obrigando-as a atacar qualquer um que se aventurasse perto do templo. Essa era a lenda, pelo menos. Com base em onde Eve julga que sua posição atual está, eles não estão longe agora, e não há sinal de árvores assassinas. Ainda não, de qualquer forma. Ela direciona Jonesy, que começa a cortar a folhagem ao redor deles com seu facão, claramente não compensando nada. Os dois se aventuram mais adiante na floresta tropical, tentando pelo menos localizar o templo em ruínas antes do anoitecer. Mesmo que eles não consigam entrar até escurecer, eles podem montar acampamento nas proximidades e tentar ganhar acesso pela manhã. Mas apesar de suas habilidades de navegação serem excelentes, Eve não consegue localizar o templo. Ela para, tenta se orientar, mas toda vez ou os comentários inúteis de Jonesy a desequilibram, ou ela confunde a latitude e longitude exatas. O calor e a umidade da floresta tropical não estão ajudando, assim como o fato de ambos estarem exaustos após uma longa caminhada do dia. Acrescente a isso o fato de que tudo que Eve tem para se basear são as únicas peças sobreviventes de um mapa impreciso de séculos atrás, e toda a expedição começa a parecer que está se desmoronando. A noite começa a cair, e sem estar mais perto de encontrar o templo, a dupla decide montar suas tendas individuais e se deitar para a noite. Após uma noite de sono, eles poderão pensar com mais clareza pela manhã. Mas durante toda a noite, Eve fica inquieta. Ela está convencida de que seguiu o mapa com precisão, mesmo levando em conta qualquer margem de erro. Eles já deveriam estar no templo. A essa altura, ela já é uma especialista nisso. Inferno. Até mesmo o Jonesy já aprendeu algumas coisas com suas muitas aventuras. Jonesy. Ela montou a barraca dela próxima à dele novamente. Incapaz de dormir por causa de seus pensamentos intensos, o ronco dele também impede Eve de descansar. A aba da barraca se abre e Jonesy caminha alguns metros para longe. Como é típico que a beleza natural desta floresta tropical seja transformada no latrina deste homem. Os primeiros minutos de silêncio passam. A floresta tropical está quieta. E deitada em sua barraca, Eve de repente percebe o que há de errado com isso. O lugar deveria estar cheio de vida selvagem. Eles deveriam ouvir pássaros chamando no topo das árvores ou o bater de asas acima. Mas não há nada. Angustiada por só ter notado isso agora, Eve se levanta e sai correndo de sua barraca. Pegando uma lanterna e chamando por Jonesy, ela o vê parado a alguns metros de distância, de costas para ela, e corre até ele. Enquanto ela explica apressadamente o que acabou de perceber, preocupada que possa haver algo mais na floresta tropical, um predador que assustou toda a vida selvagem, que poderia ter levado quem fez o mapa a acreditar que o lugar era amaldiçoado.
Somente quando ela para de falar, Eve percebe que Jonesy não se moveu. Ele está tão inquietantemente imóvel quanto o resto da floresta tropical. O feixe da lanterna de Eve capta algo. Um longo fio descendo do topo das árvores, enrolando-se nos braços de Jonesy. Ela segue com a luz, para cima, em direção aos galhos. E Eve grita de horror com o que vê acima deles. Várias décadas passam, até a virada de um milênio. E os nomes de Eve Croftsworth e Drake O'Connelly ficam tão perdidos no tempo quanto os tesouros que eles uma vez passaram suas vidas procurando. Então, um dia, a área da floresta tropical, onde eles desapareceram, começa a sofrer um forte desmatamento. As árvores estão sendo serradas e derrubadas para abrir caminho para as equipes de construção, reduzindo o tamanho da floresta tropical para permitir que ainda mais pessoas habitem a área. Por quê? Isso porque geralmente onde há pessoas, há maneiras das corporações lucrarem. Claro, como é o caso de qualquer esforço de desmatamento, o custo inicial normalmente é pago pela infeliz fauna da área. Frequentemente, árvores cortadas e animais expulsos de suas casas não conseguem resistir aos humanos que destroem seu habitat. Na maioria das vezes, pelo menos. Relatórios inquietantes circulam entre trabalhadores que seguem ordens de corte de árvores. A palavra eventualmente chega ao responsável pela operação. Os homens têm sussurrado que 2 das equipes de avanço que estão explorando a floresta tropical não se reportam há algum tempo. O encarregado suspira, antecipando problemas desde o início do trabalho. Ele trabalha para a empresa responsável por financiar o esforço de desmatamento, cujos dólares de investimento financiarão a construção que toda essa beleza natural está atrapalhando. Considerando que eliminar grandes extensões da floresta tropical para construir hotéis ou oleodutos geralmente é mal visto por algumas pessoas, sem mencionar que o ambiente nem sempre é propício à segurança, a empresa muitas vezes recorre a métodos duvidosos para manter suas equipes de corte de árvores protegidas. Esse trabalho é terceirizado para mercenários, contratados militares privados cujo senso de moralidade e ética são muito mais maleáveis, especialmente quando oferecidos grandes somas de dinheiro. O papel deles geralmente é assustar os locais, tanto a fauna quanto os humanos, além de dissuadir os manifestantes pacíficos que decidem tornar conhecida sua objeção à destruição da floresta tropical. Trabalhar com soldados mercenários não é para todos, por isso a atenção do encarregado desde o início da operação. Segundo seus lenhadores, alguns mercenários fornecidos pela empresa estão desaparecidos na floresta tropical, e todos aguardam orientações do encarregado. Ele não conseguiu evitar que seus homens derrubassem árvores para buscar os mercenários desaparecidos. Ele entende que a empresa deseja cumprir prazos rigorosos e que o envio dos soldados remanescentes para varrer a área pode deixar sua equipe de corte de árvores vulnerável a animais selvagens ou a pessoas que se opõem moralmente à destruição da floresta tropical. Com pouco tempo e opções, o encarregado decide por uma combinação das únicas 2 disponíveis para ele. Reúne um grupo pequeno, metade dos mercenários restantes e metade dos seus cortadores, levando-os à floresta tropical em busca do restante da segurança desaparecida. Horas gastas caminhando pela floresta tropical insuportavelmente úmida não mostraram nenhum sinal das equipes avançadas. Eventualmente, quando o sol começa a cair atrás da linha das árvores, o encarregado é forçado a tomar a decisão de cancelar a busca. 2 dias se passam, com cada um vendo o encarregado mais uma vez reunindo a mesma mistura de mercenários e cortadores de árvores para continuar a busca, mas sem sucesso, até o 2º dia após o desaparecimento da equipe avançada. Espalhando-se para cobrir mais terreno, alguns dos mercenários remanescentes que ajudam no esforço de busca, de repente avistam um par dos esquadrões avançados descansando contra as grandes raízes de suporte de uma árvore ceiba. Os mercenários chamam seus camaradas, sabendo que ambos devem estar exaustos, e provavelmente ambos desidratados e famintos após 2 dias dependendo apenas de suas cantinas e rações de emergência. Mas não há resposta. As unidades mercenárias chamam uma segunda vez, mas ainda assim os homens encostados na grande árvore não se mexem. Então um se move, acenando à distância para seus companheiros mercenários em busca de ajuda. Um ou ambos podem estar feridos, então os soldados da equipe de busca correm para lá, apenas para desejar que não tivessem feito isso. Ao se aproximarem, conseguem ver o par de mercenários mais claramente. O que parecem ser finas vinhas, estão se estendendo e puxando os braços de ambos os seus camaradas desaparecidos, manipulando-os como as cordas de uma marionete. Algo está muito errado aqui. O chamado é feito ao encarregado e ao grupo de busca. Mercenários treinados como médicos são instruídos a examinar os 2 homens, suspensos por vinhas estranhas que puxam seus braços. Ao se aproximarem, os médicos pisam no que acreditam ser apenas mais vinhas espalhadas pela floresta tropical. Mas essas não são vinhas.
Jornais atribuem série de desaparecimentos ao fim da operação de desmatamento. Aqueles que vivem nas proximidades suspiram aliviados que a empresa, após perder 11 de seus cortadores e mercenários, decidiu se retirar da floresta tropical. Sua declaração oficial chama isso de uma suspensão temporária do projeto, mas não revela ao público a verdade, que as equipes de árvores e mercenários que haviam retornado se recusaram categoricamente a voltar. Todos eles parecem muito traumatizados pelo que viram para sequer considerar isso. Não importa quanto a empresa ofereça de compensação, muitos se demitem de vez. Muitos dos cortadores saem na hora, enquanto os mercenários partem para novos contratos. As mesmas manchetes que relatam o incidente logo chegam à Fundação Assegurar, Conter, Proteger, que envia sua própria equipe para investigar. Os operadores da Força Tarefa Móvel são mais bem equipados que mercenários desorganizados e sabem evitar território desconhecido. O que eles encontram leva a uma quarentena total da floresta tropical. 14 espécimes de águas-vivas gigantes voadoras. Quanto às espécies anômalas, poucas são tão perturbadoras quanto a Assegurar, Conter, Proteger 1158, também conhecida como marionetistas arbóreos, ou por sua descrição muito mais simplista, as águas-vivas assassinas voadoras. Como você pode esperar de um nome como esse, esses invertebrados anômalos têm uma semelhança impressionante com uma espécie marinha já existente, a Physalia physalis, ou caravela portuguesa, coloquialmente. Apesar de comumente chamada de água-viva, a caravela portuguesa pertence ao grupo de animais conhecidos como sifonóforos. Embora intimamente relacionados às águas-vivas, os sifonóforos diferem por serem uma colônia de zooides geneticamente idênticos, ao invés de organismos singulares. Em resumo, um conjunto de clones operando unidos, cada um cumprindo uma função única para garantir a sobrevivência. O Assegurar, Conter, Proteger 158 compartilha os mesmos atributos dos sifonóforos, com cada uma de suas várias partes sendo responsável por certas tarefas. A principal diferença é que, enquanto os sifonóforos são uma forma de vida marinha geralmente encontrada em locais de mar profundo, o Assegurar, Conter, Proteger 1158 tem um habitat natural muito diferente, a floresta tropical. Isso mesmo, essas águas-vivas são encontradas habitando o topo das árvores. No entanto, assim como as espécies de ursos australianos que dizem cair de galhos para atacar turistas humanos de cima, o habitat do Assegurar, Conter, Proteger 1158 parece limitado a uma área específica, especificamente um raio de 500 km de floresta tropical que circunda uma localização que foi redigida pela Fundação Assegurar, Conter, Proteger. Embora a redação torne incerto onde essa região está, a entrada do banco de dados da Fundação sobre a anomalia menciona a presença de árvores de ceiba na área. Supõe-se que o primeiro contato com uma instância do Assegurar, Conter, Proteger 1158 possa ter ocorrido em qualquer floresta tropical densa onde as árvores de ceiba são nativas. Esses possíveis locais incluem México, América Central, a parte norte da América do Sul, o Caribe ou a África Ocidental. Outra variedade menor de ceiba também é encontrada em certas áreas do sul e sudeste da Ásia. Os espécimes do Assegurar, Conter, Proteger 1158 são retornados à Fundação para análise. Por um lado, os pesquisadores da Fundação precisam determinar exatamente o que aconteceu com a equipe de desmatamento. Por outro lado, é raro ver águas-vivas deste tamanho. A maioria dos espécimes não anômalos da caravela portuguesa pode, em média, crescer entre 30 e 30,48 metros de comprimento, desde a flutuação até as pontas de seus numerosos tentáculos e pólipos. Em comparação, o pneumatóforo, a flutuação cheia de gás a qual os pólipos estão presos, dos espécimes a Assegurar, Conter, Proteger 1158 capturados, tem cerca de 4 metros de altura. Essas não são apenas grandes águas-vivas, são enormes. Os testes da Fundação mostram que cada instância do Assegurar, Conter, Proteger 1158 contém hidrogênio concentrado em seu pneumatóforo. Produzido como subproduto da decomposição bacteriana, o gás hidrogênio fornece sustentação às criaturas, possibilitando que flutuem até certo ponto, similares a balões. Embora talvez não seja o tipo que você gostaria em uma festa de aniversário, a menos que você realmente não gostasse dos convidados. Uma vez no ar, esses invertebrados de cor verde-oliva se aninharão nas copas das árvores mais altas da flora da floresta tropical, geralmente permanecendo escondidos logo abaixo da folhagem e permitindo que seus pólipos pendam através dos galhos, sendo a maioria longa o suficiente para alcançar o chão da floresta, mesmo em altitudes mais elevadas.
Dada a coloração de cada instância do assegurar, conter, proteger 1158, a criatura parece ter evoluído de tal maneira que possui uma camuflagem natural, permitindo que seus tentáculos se misturem com as diversas vinhas que normalmente pendem de certas variedades de árvores encontradas na floresta tropical. Os tentáculos do assegurar, conter, proteger 1158 estão longe de serem vestigiais, mas também não são, estritamente falando, membros que podem ser usados da mesma maneira que os braços ou pernas de um ser humano funcionam. Eles são pólipos, uma coleção de partes geneticamente idênticas possuídas por sifonóforos. Cada um desses desempenha uma função específica, e os feixes de pólipos dactilozoides do assegurar, conter, proteger 1158, por exemplo, são seus pólipos defensivos. Estes são um tanto preensil, o que significa que eles podem ser movidos em um grau limitado. Aqueles que descem do topo das árvores e permanecem camuflados entre as vinhas são os pólipos responsáveis pela detecção e alimentação. A presa principal do assegurar, conter, proteger 1158 se limita a mamíferos e répteis. Qualquer animal com cerca de 50 kg de massa ou mais que a criatura detectar será alvo para a água-viva se alimentar. Isso ocorre quando uma vítima entra em contato com os pólipos dactilozoides defensivos, que geralmente estão no chão ou contra uma árvore, onde uma instância do assegurar, conter, proteger 1158 está aninhando. Quando ocorre, as presas são aprisionadas por pólipos especializados e recebem uma injeção de neurotoxina paralisante produzida nos nematocistos dos pólipos dactilozoides de um assegurar, conter, proteger 1158. Com o alvo paralisado pela neurotoxina, a instância do assegurar, conter, proteger 1158 enrolará seus fios de pólipos na vítima, restringindo-a. Como se isso não fosse ruim o suficiente, é aqui que o processo se torna ainda mais desagradável. Leva aproximadamente 6 segundos para uma dessas medusas assassinas voadoras envenenar e prender uma de suas vítimas, após o que os pólipos alimentares primários da criatura são implantados. Eles entrarão na presa da medusa, geralmente pela boca ou ouvidos, e então liberarão poderosas enzimas digestivas para desintegrar os órgãos internos do alvo. A massa resultante é absorvida diretamente pelos pólipos, efetivamente esvaziando um animal ou uma pessoa de dentro para fora. Esse processo pode durar aproximadamente 4 dias excruciantes. A única consolação é que o alvo do assegurar, conter, proteger 1158 geralmente morre após 2 dias. Se em algum momento a presa da criatura for abordada por outros, os pólipos desencadearão um espasmo muscular que faz a vítima ficar de pé nas patas traseiras e acenar com as patas dianteiras. Quando o assegurar, conter, proteger 1158 consome um humano, este ato pode ser interpretado como um convite para outros se aproximarem, exatamente como os mercenários perceberam os 2 companheiros de esquadrão presos agindo. Daí o nome alternativo para o assegurar, conter, proteger 1158. Os marionetistas de águas vivas arbóreas. 2 semanas se passam após os espécimes do assegurar, conter, proteger 1158 serem entregues à fundação. Depois, as criaturas vão para o habitat de contenção na ala de formas de vida perigosas do local 19. O recinto possui uma quase perfeita recriação da floresta tropical, onde as águas vivas foram achadas. A temperatura e a umidade são mantidas nos níveis exatos, controladas pelo pessoal da fundação. Cápsulas de sensores observam as águas vivas por todo o habitat. Para estudar seus padrões comportamentais e alimentares, pesquisadores introduziram um porco doméstico vivo no recinto, servindo de presa para as 14 instâncias de assegurar, conter, proteger 1158. O experimento não vai bem. A princípio, o porco apenas vagueia, explorando seu novo ambiente, até que eventualmente se encontra preso nos pólipos de um espécime do assegurar, conter, proteger 1158. Como era de se esperar, os pólipos dactilozoides começam a administrar a neurotoxina para iniciar o desagradável processo de alimentação. Mas por razões desconhecidas isso não funciona. Em vez disso, o porco, apesar de inicialmente assustado e guinchando de medo, começa a se libertar da medusa gigante mordendo seu caminho para fora. O porco consegue mastigar seu caminho através dos fios de pólipos, sem sofrer os efeitos paralisantes da neurotoxina, do assegurar, conter, proteger 1158. E então, ao ser solto de volta à liberdade, agarra o restante dos apêndices semelhantes a vinhas da criatura. Em sua boca, o porco puxa a medusa assassina voadora para baixo da segurança do dossel, nas copas das árvores, depois as pisa até a morte, comendo o que sobrou. No geral, 6 espécimes foram perdidos como resultado. Para a surpresa dos pesquisadores da Fundação, todas as espécies de porco testadas são imunes à neurotoxina da medusa. A razão para isso permanece desconhecida. Em vez disso, a Fundação introduz uma ovelha adulta viva para as 8 instâncias restantes do assegurar, conter,
proteger 1158 a cada 21 dias, para permitir que as criaturas se alimentem. Se precisar de manutenção, o habitat do assegurar, conter, proteger 1158 é acessado através de uma eclusa de ar de pressão positiva. Semanalmente, a equipe da Fundação é enviada vestindo trajes de exposição Tyvek para se proteger contra ameaças químicas, em particular, a neurotoxina produzida pelos pólipos defensivos da água-viva. As equipes de manutenção, acompanhadas por operativos armados com espingardas M1014 da Força Tarefa Móvel, podem usar força letal se algum espécime do assegurar, conter, proteger 1158 se tornar agressivo. Todo o pessoal da Fundação designado para entrar no recinto parece concordar que, apesar da umidade, está tudo bem desde que você não olhe para o que está nas árvores. Torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo no Patreon do Dr. Bob. Assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o Assegurar, Conter, Proteger 2846, a Lula e o Marinheiro.